Olá, eu sou Rodrigo Pocente, Head de Fundos Imobiliários do Fator. Hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre os acontecimentos de dezembro do Fundo Veritá. Vamos comentar um pouco do nosso relatório. Então, já para começar, os pontos mais relevantes aqui, vamos falar das movimentações da carteira. Com o encerramento da nossa oferta no final de novembro, os recursos foram disponibilizados e a gente já iniciou o processo de alocação. A alocação tem sido feita de maneira bem célere. A gente praticamente alocou todo o valor da oferta. Se a gente for considerar a compromissada reversa que a gente fez, a gente já teria alocado todo o valor da captação. Porém, por conta do momento de mercado e as boas oportunidades que têm aparecido, a gente ainda não vai fazer o desmonte das compromissadas reversas. A gente vai continuar com elas para poder aproveitar essas oportunidades. Sendo assim, a gente encerra o mês de dezembro, considerando uma alocação feita no comecinho de janeiro, a gente já encerra com um patamar de caixa aí de 60 milhões. Lembrando que a nossa compromissada está hoje no patamar de por volta de 100 milhões. As alocações foram feitas basicamente em 3 CRIs. Um deles é da Cooperativa Lar, no volume de 60 milhões, é IPCA mais 9,04. Outro deles é um CRI MRV. Somando os 2 CRIs que a gente liquidou da MRV, a gente chega no patamar de 40 milhões, 20 milhões cada um. Preço médio de CDI mais 3,25. Operações em CDI não são o grande foco do fundo, porém, nesse momento de taxas de juros elevadas, a gente tem feito, sim, operações em CDI, porém com prazos curtos, para que quando a taxa de juros volte a cair, a gente não tem, que isso não prejudique a nossa rentabilidade do fundo. A gente comprou mais 40 milhões do CRI Nagumo, num supermercado de Guarulhos, IPCA mais 7,4, e a gente aumentou marginalmente nossa posição no FII da EQI, o EQIR, em 2,5 milhões. Qual que é, então, no final do dia, a intenção dessas 2 ofertas que a gente fez aí em 2022? A gente captou por volta de 530 milhões. A gente, no final de 2021, tinha um carrego médio de IPCA mais 6,4. Depois da 476 feita no início de 22, a gente chegou no carrego médio de IPCA mais 6,8. Hoje, com as alocações feitas ainda com 60 milhões de caixa, a gente bate aí o IPCA mais 7. E a gente, com as alocações, deve ultrapassar o patamar de IPCA mais 7,20, 7,25, dependendo do que a gente conseguir colocar no fundo. Então, essa foi a intenção das ofertas, para que a gente tivesse um aumento do carrego médio da rentabilidade da carteira. Outro ponto interessante de comentar, final do ano passado, o final de 2021, a gente tinha um patamar de 90 mil cotistas, hoje a gente já ultrapassa 117 mil, então a gente fica super contente aí com o interesse e com a nossa base elevada aí de cotistas. E outro ponto interessante que eu queria comentar são as variações aí da cota patrimonial do fundo devido aí à marcação no mercado dos CRIs. Então, vou fazer uma explicação relativamente rápida aqui. Cada vez que a gente tem uma mudança na taxa de juros, quando a taxa de juros sobe, o referencial sobe e o preço, a cota, o valor dos nossos CRIs, eles acabam sendo precificados para baixo. Isso por um manual de apressamento do nosso custodiante e do nosso administrador. Então, não tem nada de errado com os nossos CRIs, não tem nada de errado em termos de crédito com os nossos papéis, eles só estão sendo remarcados por conta de um aumento da taxa de juros do título público, né? Então, o ativo livre de risco passa a ter uma rentabilidade maior, então o meu CRI, que não muda a rentabilidade, passa a ter um preço menor, um valor menor. Então, uma vez que a gente volte a ter taxas de juros mais baixas, a nossa cota patrimonial tende a se elevar novamente. Falando aqui de rentabilidade, pagamos novamente 90 centavos agora em dezembro. A gente conseguiu, apesar do período de deflação e de uma carteira bastante concentrada em IPCA, a gente conseguiu manter o patamar de rendimento aí por volta de R$1, de 90 centavos. A gente não gerou tanta volatilidade no pagamento do dividendo. Isso é um ponto que a gente queria referenciar aqui. A gente se preparou para esse momento de deflação, a gente se preparou para que o dividendo não tivesse grande volatilidade, e essa foi a nossa intenção, que a gente não pagasse 50 centavos no mês, R$1 no outro, e isso pudesse gerar aí uma preocupação para o cotista. A gente preferiu linearizar esses dividendos
nos últimos meses. Daqui para frente não temos mais previsão de deflação, então vida que segue, vida normal, a gente deve pagar aí os rendimentos atrelados à inflação sem nenhuma grande ginástica de geração de dividendo. Falando aí de desempenho do fundo e mercado secundário, a cota vem perdendo um pouco de valor, assim como todo o mercado, de novo, em relação à política monetária, aumento de taxa de juros, preocupação aí com a inflação, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Mas esse cenário acaba prejudicando um pouco a indústria de fundos imobiliários, então a gente vê esse reflexo não só no Veritá, mas em outros fundos, perdendo um pouco de preço da cota a mercado. Por outro lado, a gente vê um mercado secundário bastante negociação aí na cota do Veritá. Então, a gente chega aí a 50, 60 milhões por mês na média. A gente viu essa média ficando muito mais estável a partir de março, quando a gente contratou um banco para fazer o nosso market maker, né? Também aí para poder facilitar a vida do cotista, para poder melhorar aí a marcação, a negociação no secundário para o cotista. A gente, com essa contratação, percebeu que a gente conseguiu aí uma manutenção no patamar entre 50 e 60 milhões do mercado secundário, das negociações. Diversificação da carteira, esse é um ponto interessante que eu queria comentar, somente referenciando a nossa tese, né? Entre diversos tipos de diversificação que a gente faz, apesar de a gente ser um fundo imobiliário, a construção civil é um setor que a gente tem aí por volta de 20% do PL do fundo. Então, a gente tem uma concentração, apesar de ser um fundo imobiliário, não tão relevante no setor imobiliário. Isso faz parte aí de uma tese que a gente segue, de ser mais um fundo de crédito, apesar de ser um fundo de CRI. Então, a gente busca diversificar entre diversos setores, e diversificação sobre diversificação, a gente acaba tendo uma mitigação de risco muito mais interessante. Falando aqui dos tipos de ativos indexadores, o Veritá continua sendo um fundo que busca investir basicamente em operações atreladas à inflação, IPCA, basicamente IPCA+. A gente busca, então, proteger aí o poder de compra do cotista e dar um rendimento real ao mesmo tempo. Vamos fazer novas alocações, assim como a gente tem feito em operações de CDI, mais uma vez, operações mais curtas. E hoje a gente tem aqui um total de carteira em 90% em CRIs. Hoje já apesar daqui estar 6%, 6,1%, a gente tem menos de 5% já do caixa livre, por conta de uma alocação recente que a gente fez aí no comecinho de janeiro, uma nova operação da MRV, e a nossa alocação aqui estratégica em alguns fundos imobiliários. Lembrando que a gente segue aí sempre o limite de até 10% de outros fundos imobiliários na carteira. Comentando aqui sobre a taxa média dos CRIs, a gente conseguiu passar, hoje já chegamos a IPCA mais 7 do carrego médio na parte de IPCA, a gente deve chegar aí a 7,20, 7,25, finalizando a alocação. Nosso prazo médio chega hoje a 5,5 anos, como a gente não tem grandes obrigações dentro do fundo, não precisa honrar resgate, né? Não tem esse tipo de dinâmica, a gente consegue fazer operações um pouco mais longas e menos líquidas, então esse é um ponto interessante para a gente monitorar, mas não é tão relevante assim. E falando um pouquinho aqui de mercados e tendências, no final do dia a gente precisa ficar muito atento aí ao noticiário em relação a o que o novo governo vai ter de definição de política em relação ao controle de gastos, em relação aí à preocupação com o fiscal, o teto de gastos. E isso, obviamente, implica diretamente numa previsão de inflação mais elevada. A inflação mais elevada tem aí a consequência de uma manutenção da taxa de juros também em patamares mais elevados. Lembrando que existe uma correlação enorme entre taxa de juros e mercado de fundos imobiliários. Quanto maior a taxa de juros, menos arrefecido fica o mercado imobiliário. Quanto menor a taxa de juros, mais arrefecido fica o mercado imobiliário, tanto de fundos quanto o mercado imobiliário em si. Então, é um ponto que a gente tem que ficar aí bem atento no noticiário. Quando a gente tiver um pouco mais de previsibilidade do que o novo governo vai ter aí de atenção aos gastos fiscais, a gente vai conseguir ter aí um pouquinho de entendimento se essa taxa de juros vai se manter mais elevada por mais um tempo, se ela tende a cair logo, e a gente tem aqui uma percepção de que assim que a gente perceber que a taxa de juros tem aí uma tendência de baixa,
a gente entende que tem uma demanda reprimida grande aí para fundos imobiliários. Então, tendo aí um pouco mais de previsibilidade nesse assunto, a gente vai ver aí o mercado de fundos imobiliários crescendo de novo. Bom, no mais era isso, eu queria agradecer o tempo, queria agradecer a atenção. Esse foi o relatório de dezembro aí de 22 do Veritá. A gente queria pedir que vocês se inscrevessem nos nossos canais e nos acompanhassem nas outras redes sociais. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima.